Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai falar sobre a fórmula de Heron, né? Mais precisamente a gente vai demonstrar a fórmula de Heron para que a gente saiba, né, de onde ela veio. Então é isso, vamos à aula. Ok, vamos à fórmula de Heron, né? O que é a fórmula de Heron, né? É esta fórmula aqui, ó, para calcular a área de triângulos em que se tem conhecidos as medidas dos três lados. Então eu posso usar essa fórmula. O que diz essa fórmula? A área é igual à raiz quadrada dos produtos, né, entre o semiperímetro menos o lado A, o semiperímetro menos o lado B e o semiperímetro menos o lado C. Então, tendo aí as medidas, eu posso fazer isso aqui, né? Lembrando que o semiperímetro é a soma dos lados dividido por 2, certo? Então, vamos à demonstração. Demonstração. Primeiro de tudo, a gente vai usar a fórmula usual, né, de cálculo da área de um triângulo, que é aquela que a gente faz, né, usando a altura e a base. Só que nesse triângulo aqui a gente não tem a altura, né? Vou começar traçando aqui a altura. E eu vou ter que a altura, vou chamar de H. Então agora eu tenho, né, a altura e a base. A base é C, a altura H. Só que eu vou escrever essa altura em função dos lados ABC. Então para isso eu vou precisar ainda, né, nomear aqui esse ângulo, ângulo alfa, e esse pedacinho aqui, ó, que vai de B até o vértice H, eu vou colocar o vértice H aqui, vou chamar de medida M. Por que eu vou fazer isso? Porque primeiro eu vou escrever esse M em função de H, né, usando qualquer um dos lados, e depois, por fim, vou conseguir escrever o H em função dos três. Então perceba que com relação ao alfa eu vou usar o triângulo retângulo e eu posso usar aqui de duas maneiras. A primeira é usando o teorema de Pitágoras para escrever o M em função de AH. E depois usando a trigonometria, né, a razão cosseno, para escrever em função do H, ok? Então, pelo triângulo ABH, eu tenho que primeiro eu posso fazer usando o teorema de Pitágoras. Pitágoras, hipotenusa é A, então A ao quadrado igual aos catetos, né, que são H e M, então H ao quadrado mais M ao quadrado. Queremos fazer aqui o que? Isolar o nosso M. Então o M ao quadrado será A ao quadrado menos H ao quadrado e por fim M é a raiz de A ao quadrado menos H ao quadrado. Pronto, isolei nosso M. O que é que eu posso fazer agora? Eu posso usar a trigonometria básica, né, de triângulos retângulos. Para quê? Para escrever uma expressão para o cosseno. Então aqui eu tenho que o cosseno de alfa é adjacente, que é M, sobre a hipotenusa, que é A. Só que eu sei quem é M, né? M eu já consegui escrever aqui, ó, usando o H. Então, nosso cosseno, ele será a raiz quadrada de A ao quadrado menos H ao quadrado por A. Pronto. Essa informação aqui ela vai ser usada agora para o triângulo inteiro, porque com o triângulo inteiro eu vou conseguir escrever uma equação em função desse A, B e C, né, através de quem? Através da lei dos cossenos, porque eu tenho um ângulo aqui, ó. Então a lei dos cossenos consegue não, ela me permite usá-la quando eu conheço os três lados, de modo direto ou indireto. Então, pelo triângulo ABC agora, eu vou usar a lei dos cossenos, né? Lei dos cossenos, relembrando rapidinho, lei dos cossenos. A gente faz o quê? O quadrado do lado, que é oposto ao ângulo, então no caso b ao quadrado, ele vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Então a ao quadrado mais c ao quadrado, menos o dobro entre esses dois lados, o dobro entre o produto desses dois lados, então 2 vezes AC, vezes o cosseno do ângulo, cosseno de alfa, ok?
Então, pronto. A partir de agora eu vou conseguir isolar meu H. Então, veja bem agora. Por que eu vou conseguir isolar o H? Porque cosseno de alfa eu já sei quem é. É isso aqui. Então, eu posso substituir aqui. Então, repetindo, b ao quadrado igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos 2ac vezes a raiz de a ao quadrado menos h ao quadrado dividido por a. Então, perceba aí que disso eu posso simplificar aqui o a com esse a. Então, a expressão agora fica b ao quadrado igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos 2c, que multiplica a raiz de a ao quadrado menos h ao quadrado. Ótimo. Qual é o objetivo daqui? Isolar o h. Então, esse termo aqui, ó, menos 2c raiz de a ao quadrado menos h ao quadrado, eu vou levar para o outro lado e o b quadrado eu vou trazer para este. Então, lá vai ficar assim, ó, com 2c raiz de a ao quadrado menos h ao quadrado igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos b ao quadrado. Ótimo. Começar a destrinchar isso aqui para deixar somente o h sozinho, né? Então, primeiro eu passo 2c dividindo. Então, aqui eu vou ficar com raiz de a ao quadrado menos h ao quadrado igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos b ao quadrado dividido por 2c. Aí agora eu vou fazer o quê? A raiz, né? Passar para o outro lado como potência elevada a 2, né? Ou mesmo que elevar ambos os dois lados ao quadrado. Então eu fico com a ao quadrado menos h ao quadrado é igual a o primeiro termo, o numerador, né, no caso, o numerador elevado ao quadrado. Então eu elevo aqui ao quadrado e o denominador também é elevado ao quadrado. Ok? Aí continuo com o que aqui? Vou trazer para cá. Vou continuar com... Vou passar o a ao quadrado para o outro lado. E vou ficar com menos h ao quadrado igual a... toda essa expressão, né? A ao quadrado mais c ao quadrado menos b ao quadrado. Sobre 4c quadrado, né? 2c ao quadrado é 4c ao quadrado. Menos o a ao quadrado. Ô mãe! Mãe! Tô gravando! Agora eu posso multiplicar a expressão por menos 1. Então aqui vai ficar positivo. Esse termo vai ficar negativo e este aqui vai ficar positivo. Então eu vou trazer esse positivo para frente desse, certo? Eu vou ficar com h ao quadrado é igual a ao quadrado menos tudo isso aqui, né? A ao quadrado mais c ao quadrado menos b ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Esqueci aqui. Pronto. Sobre 4c quadrado. O que é que eu posso fazer mais ainda aqui, né? Eu posso deixar todo esse membro aqui no denominador só. Então, eu posso fazer o MMC, né? Fazer com que isso aqui se torne uma fração de mesmo denominador. Então, aqui vai ficar, a gente vai ficar com 4a ao quadrado, c ao quadrado, né? Agora, tudo isso sobre menos a quadrado mais c ao quadrado menos b ao quadrado. Sobre 4c ao quadrado. Ok? E ainda eu posso escrever isso aqui como uma potência elevada a 2, porque 4 é um quadrado perfeito. A ao quadrado e c ao quadrado também são quadrados perfeitos. Então, só para melhorar, eu vou escrever como 2ac, isso aqui é elevado ao quadrado, menos o outro ao quadrado, mais c ao quadrado, menos b ao quadrado, dividido por 4c quadrado. Ok? Pronto. Por enquanto, eu tenho isso aqui. Vou isolar o h, né? Passar a raiz? Não, deixa assim ao quadrado. Por quê? Porque a partir da fórmula da área, né? Já que eu tenho h ao quadrado, eu vou escrever a fórmula da área como sendo também em termos elevados à potência 2, né? Fórmula da área. Fórmula da área, né? Do triângulo, a básica é base vezes a altura dividido por 2, ok? Se eu elevar todos os termos ao quadrado, eu vou ficar com a área ao quadrado é igual a base elevado ao quadrado vezes a altura elevado ao quadrado por
4, né? 2 ao quadrado, 4. Por que eu estou fazendo isso? Porque minha altura aqui é ao quadrado. Então, se eu colocar uma raiz aqui, vai complicar tudo para mim. Então, eu prefiro que o h venha para cá mesmo, elevado ao quadrado. Por isso que a gente pega a forma da área e eleva ambos os membros ao quadrado. Agora, eu posso fazer a substituição, né? Já que aqui, ó, eu terei que a área ao quadrado será a base. Voltando lá para a figura lá em cima, ó, a base é C, né? Então, a base que é C, eu vou ter aqui então C ao quadrado vezes H ao quadrado por 4. Eu vou substituir apenas o que aqui? A expressão da altura ao quadrado, que é tudo isso aqui, ó. E a gente vai manipular algebricamente, ok? Então, continuando aqui, ó, eu vou ter que a área ao quadrado é igual a... Vamos lá, é C ao quadrado vezes essa expressão que é toda H, né? Então, vou colocar aqui, ó, 2AC ao quadrado menos, abro parênteses, A ao quadrado mais C ao quadrado menos B ao quadrado. Isso tudo elevado ao quadrado, dividido tudo por 4C quadrado, dividido por 4. Olha agora. Agora dá para a gente simplificar o C quadrado, ó, com o C quadrado aqui de baixo. E como a gente está dividindo por 4 e dividindo por 4, vai ser o mesmo que a gente dividir por 16, certo? Então, aqui eu vou acabar ficando com A ao quadrado é igual a, simplificando tudo, ó, fico com 2AC ao quadrado menos essa outra parte, né, que é A ao quadrado mais C ao quadrado menos B ao quadrado, tudo isso por 16. E a gente está quase lá. O que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai precisar manipular esse numerador aqui, né? Então, para manipular esse numerador aqui, eu percebo que tem uma diferença de 2 quadrados, né? Uma diferença, ó, e ambos os termos estão elevados ao quadrado. Isso me leva a um caso de fatoração, né? Como é o caso de fatoração? É esse aqui, ó. Quando você tem x ao quadrado menos y ao quadrado, você permite escrever isso como x mais y, x menos y. Ou seja, o primeiro termo mais o segundo termo multiplicado o primeiro termo menos o segundo termo, certo? Os nossos termos aqui são 2ac e o outro termo é a ao quadrado mais c quadrado menos b quadrado. Então, a gente vai utilizar, para continuar o processo, a gente vai utilizar essa técnica de fatoração, certo? A gente vai utilizar essa parte aqui. Eu não sei se vai dar para continuar aqui, mas eu vou fazer pelo menos esse passo aqui nesse restinho de folha. A ao quadrado é igual, então veja bem, ó, utilizando, né, primeiro termo é x, então aqui dentro eu vou ficar com 2ac somado com o segundo termo, então mais esse termo aqui agora, né? A ao quadrado mais c ao quadrado menos b ao quadrado, fecho. E agora eu vou abrir outro parênteses, que é o outro, ó. É o primeiro termo, que é 2ac, e vai ser subtraído. Como eu vou subtrair, o sinal de todo mundo muda lá dentro. Então, vai ficar com a menos a ao quadrado, menos c ao quadrado, mais b ao quadrado. Fecha. Tudo isso dividido por 16 ainda, ok? Então, eu vou somente organizar. Por quê? Porque eu estou percebendo agora que eu tenho trinômios quadrados perfeitos aqui, ó. Esse 2ac ele denuncia, é o termo do meio, certo? Termo do meio. Então, os termos que estão nos extremos só pode ser um termo em a ao quadrado e um c ao quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, ao quadrado, c ao quadrado. Do mesmo jeito que do outro lado. O que é que eu estou querendo dizer? Que agora a gente vai utilizar o trinômio quadrado perfeito, né? Quando você tem uma expressão do tipo x quadrado mais ou menos 2xy mais y ao quadrado, você acaba transformando isso numa potência, né, de termos de x e y. X mais ou menos y ao quadrado. Isso aqui é igual a isso e eu vou fazer essa transformação aqui dentro. Para isso, eu vou ainda organizar aqui para a gente perceber primeiramente o trinômio, ok? Então, eu já usei duas regras, por notável, é bem útil essas regras, úteis, né? Falei errado. E vamos lá, né? Organizar isso aqui.
Bom, reescrevi a expressão aqui, então vamos organizar para utilizar o trinômio quadro perfeito. Então, aqui a gente vai ficar com a ao quadrado é igual, né? Organizando, aqui a gente vai ficar com a ao quadrado, trazendo primeiro esse a. Aqui não é menos, aqui era mais. Trazendo primeiro esse a, depois o termo 2ac, depois o termo c, depois o termo b. Multiplicando por aqui, né? Eu tenho menos a ao quadrado menos c ao quadrado. Eu vou tirar aqui, né, o menos 1, colocar um menos em evidência nesses três primeiros. Então, menos em evidência. Eles trocam de sinais, então. Então, trazer a ao quadrado para cá. Depois, o menos 2c, já que era mais, vem menos. E o menos c vem para cá, mais c. Fecha aqui e mais b quadrado. Tudo isso dividido por 16. Desse segundo termo eu vou trocar apenas a ordem, né? Já que o nosso primeiro termo aqui, ó, tudo que está no parênteses é negativo e o segundo é positivo, eu quero ordem trocada para que a gente entenda melhor, porque a gente vai usar novamente um produto notável. Então, a ao quadrado eu vou reescrever e mudar lá tudo. Então aqui, mesma coisa para a gente, a ao quadrado mais 2ac mais c quadrado menos b quadrado. E lá, vou trazer o b quadrado primeiro, depois o menos tudo que está no parênteses. Dividido por 16. Então agora, o nosso trinômio quadro perfeito é essa parte aqui, ó. Certo? E aqui, né, é esta parte aqui. A gente vai transformar tudo isso na expressão, né? Lembrando, ó, x quadrado mais ou menos 2xy mais y quadrado é o mesmo que x mais ou menos y ao quadrado. O primeiro e o último, né? O primeiro termo mais ou menos o segundo termo, e tudo isso a gente eleva ao quadrado. Então aqui, como meu primeiro termo é o x, meu primeiro termo é a, o segundo termo é c. Então essa expressão a gente escreve como trinômio, ele acaba virando a mais c, certo? Ao quadrado. O termo do meio é positivo. Menos b ao quadrado. E lá no segundo, eu fico com b quadrado menos, aqui acaba se transformando em a menos c ao quadrado. Tudo dividido por 16. Fecha. Agora eu tenho de novo, ó, diferença de dois quadrados em ambos os parênteses, né? Trazendo para cá de novo, ó, diferença dos quadrados, ou seja, isso aqui, ó. X ao quadrado menos y ao quadrado, isso me permite escrever dessa forma. Então eu vou escrever de novo. Então, reescrevendo dessa forma, eu vou ficar com... Meu primeiro termo é AC, né? Então isso vai me permitir escrever assim agora. Aqui nesse primeiro parênteses vai gerar 2 agora, né? Como uma multiplicação. O primeiro é A mais C menos B. Utilizei o menos. E o outro vai ser A mais C mais B. Pronto, isso aqui vira isso. No outro a mesma coisa, né? O outro vai ser B menos A mais C. Ou A menos C, né? Como é menos na frente, muda os sinais. Menos A mais C. Em um parênteses, e no último vai ser B com mais, né? Mais, nem a ordem ali. Eita, aqui é menos, desculpem. Mais A menos C. Tudo isso dividido por 16. Ok, estamos quase chegando lá. Agora, para cada um dos termos, ó, para esse, eu vou fatorar esse 16 de modo que eu tenho o mesmo número para ambos, né? Com uma multiplicação. Então eu posso escrever para esse, cada um com 2, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Vou fazer isso porque vai ficar mais simples, porque eu tenho que ter o semiperímetro. E o semiperímetro é A mais B mais C por 2. Eu tenho aqui já o semiperímetro, se eu fizer isso. Então eu vou trazer esse termo aqui para frente.
Então, eu vou ficar com o primeiro aqui, ó. É A mais B mais C. Organizando, divido por 2. Vezes. O segundo pode ser esse aqui mesmo, certo? Que é A mais C menos B por 2. O nosso terceiro é esse. B menos A mais C por 2. E este último, B mais A menos C por 2. Pronto. Esse primeiro aqui a gente já sabe que é o semiperímetro, ok? Esse primeiro já é P. Já temos aqui o nosso P. E agora a gente vai precisar manipular essas aqui, ó. Por quê? Porque em todas eu tenho que ter A mais B mais C, já que está dividido por 2, né? Então o que é que eu vou mostrar agora aqui, ó? Antes de prosseguir, eu vou usar uma manipulação algébrica, certo? Para esse termo aqui, ó. Eu preciso de A mais B mais C. Eu não tenho mais B, eu tenho menos B. Mas eu posso transformar esse menos B, olha só, esse menos B para obter um mais B ali, ó. De que maneira? Que não altere esse menos B. Se eu subtrair aqui por menos 2B. Então eu posso fazer o seguinte, ó, no lugar desse menos B, eu posso fazer B menos 2C, que vai dar menos B da mesma forma. É só um jeito de fazer surgir o mais B para colocar aqui, para que assim eu tenha o semiperímetro, certo? E eu vou fazer a mesma coisa com todos que são negativos aqui, ó. No caso do menos A, eu vou fazer mais A, né? Menos 2A. E no caso do menos C, eu vou fazer mais C menos 2C. Substituindo ali. Logo, eu vou ficar com A ao quadrado é igual, olha só. Esse primeiro, que já é P, vou colocar P, para não ficar escrevendo essa expressão, vezes o primeiro aqui, ó, A mais B mais C, mais C, menos 2B, trocando por aqui, tudo isso dividido por 2, vezes a segunda, do mesmo jeito, A mais B mais C, menos quem? Menos 2A, dividido por 2, e a terceira é A mais B mais C, menos quem? 2C por 2, ok? Lembrando que o denominador agora é comum, ok? Então, vou separar isso aqui, ó, para ambos. Tem que ter cuidado, porque esse 2 é para todo mundo, não é para um só. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou pegar aqui, ó, A mais B mais C por 2, que é o semiperímetro, mas o 2B menos 2B vai ficar também dividido por 2. O que eu estou querendo falar, né, é o melhor escrever, para deixar melhor para vocês, ó, é que nesse primeiro eu tenho A mais B mais C por 2, e lá também, ó, é menos 2B por 2. Estou separando só o denominador comum. No segundo, do mesmo jeito, A mais B mais C por 2, menos 2A por 2. E no terceiro, A mais B mais C por 2, menos 2C por 2. E agora? Agora em todos a gente tem o semiperímetro. Isso aqui é P, isso aqui também é P, e isso é P. E aqui dá para simplificar, ó, gerando aí a nossa fórmula, né? Gerando não, né? Falta um passo ainda. P vezes, aqui vai ficar P menos B, que vai ficar só menos B aqui, fecha, vezes o outro, P menos A, e o outro, P menos C. E agora eu posso passar aqui, ó, como raiz e organizar esses termos para ficar bonitinho. Logo, A ao quadrado é... Eita, A ao quadrado não. Deixa eu apagar aqui. A é igual a raiz de P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. Demonstradazinha aí a nossa fórmula de Heron, né? Como era o objetivo dessa aula. É uma fórmula um pouquinho longa de ser demonstrada, certo? Então é isso. Todos os passos, ok? Estão aí. A conta é... Olha, os passos são realmente um pouco grandes, né? Desde o início. Mas a demonstração dela é linda.
Chegamos aqui. Existem outros tipos de demonstração para fórmula de Heron, certo? Se você tiver curiosidade, dá uma pesquisada e vê. Essa aqui é a demonstração que eu gosto, né? A minha demonstração da fórmula de Heron preferida. Certinho, então, era isso que eu queria mostrar nessa aula. Beleza, então, até a próxima aula.